Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Família em Foco, programa da SCC da Catedral. Bom, hoje a gente vai conversar com um cara. Tu acha que esse casal é pouco querido ou muito querido na nossa paróquia? Nota 7. Eu acho que esse casal é nota 10 que a gente vai conversar hoje. Vamos bater um papo super legal com o tema Fé e Esperança nas Tempestades, como a família pode vencer os desafios. A gente tem um mega prazer de conversar hoje com Renato e Suene, mais conhecido como Sussu. Sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo, né, desse episódio do Família em Foco. É uma alegria, um prazer, né? Todo nosso estar aqui. Pra gente... Agradecer o carinho e a receptividade. Espero aqui nesse bate-papo apresentar aqui um pouco da nossa caminhada de fé, da nossa caminhada na nossa paróquia. Simbora. Vamos. É muito comum, né, a gente enfrentar enquanto família alguns problemas, algumas dificuldades, momentos difíceis de uma forma geral. Como lidar com isso, né, como casal, com esses momentos difíceis? Os momentos difíceis, eles chegam sempre. E eu costumo dizer que a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado porque quando eles chegam, eles são avassaladores. E se a gente não tiver fortalecido, a gente pode correr o risco de desmoronar. E como o senhor fala, realmente, né, as dificuldades a gente vai encontrando, né? Mesmo estando na caminhada, a gente busca estar na caminhada, não por isso que a gente vai estar à mercê de encontrar e estar com dificuldades. A gente não está à mercê delas. Então, eu acho que, por isso, que a gente cada vez mais busca o serviço, busca estar em família, em casal, para quando essas tempestades vierem, a gente tá blindado, tá focado para poder se sobressair de uma melhor maneira. Porque, repito, dificuldades a gente vai encontrar, mas estando unidos, a gente vai encontrar, junto com Deus, uma saída. Eu acho que a chave que vira é o saber, né? O que a caminhada nos ajuda é saber como administrar melhor a dificuldade. Porque assim, a comunidade, a dificuldade, ela vem para todos. Ela vem para todos. Eu acho que essa chave da caminhada, de buscar a palavra, de viver em comunidade, da partilha com as outras pessoas, eu acho que é o que nos ajuda nesse processo de como encarar a dificuldade. Sim, sim. Porque diante dela, a gente tem dois caminhos, né, diante da dificuldade. Ou você se desespera, ou você nega essa fé até esse ponto pode chegar. Ou você se entrega totalmente a essa fé que estava sendo ali cultivada, né, com a palavra, com a Eucaristia. E você está ali firme e diga, agora é o meu momento. Do que eu vou fazer com isso? Eu vou acreditar em tudo aquilo que eu me abasteci, né? Em tudo aquilo que eu recebi, que a gente recebe, que a gente vem, que a gente lê. Então, agora é a hora de botar em prática, né? E quando ela chegou para nós, no início você realmente assim, fica meio atordoado. O que fazer? Mas eu costumo dizer que... Eu costumo dizer não, né? É uma verdade, é uma máxima, que de todo mal o Senhor tira um bem muito maior. E diante disso, Ele me deu a graça, porque tudo é graça, né? Tudo é graça. Nós somos muito fracos, mas o Senhor nos dá a graça. Ele nos deu a graça de buscar, de se entregar totalmente, de viver o momento da dificuldade na presença do Senhor, buscando cada vez mais. Ele fez com que tudo que a gente estava passando, que a gente
tá tentando ainda, né, sair de tudo isso, porque é um processo que a gente chegasse, se encontrasse mais com Ele, ficasse mais próximo dele, ficasse mais próximo do Senhor. Foi isso que aconteceu, né? Nos primeiros momentos, eu disse, eu não vou aguentar, eu não tenho o que fazer, porque chegam muitas opiniões, cada um diz uma coisa, e você não sabe o que é para fazer, o que é certo, o que é errado, e o que você faz para ajudar, né? Então, eu tive esse fight, assim, eu tenho que estar mais próximo do Senhor, eu tenho que estar com Ele. Mas você escolheu a melhor parte. Eu acho. Eu tenho certeza disso, na verdade. Não tinha onde se agarrar se não fosse aí, né? Não tinha onde se agarrar se não fosse no Senhor. E aí, diante de tudo que aconteceu, eu tomei uma grande decisão de fazer missa diária. Né? E aí eu comecei a lutar, porque também é um combate, né? É um combate, mas eu disse, eu vou fazer missa diária. O Senhor me chamou para fazer missa diária. Eu decidi fazer missa diária quando eu estava numa cama de hospital. Quando eu tive Covid, que eu estava numa cama de hospital. E eu disse, Senhor, se eu sair daqui, eu preciso fazer algo a mais na minha vida. Eu não posso passar por tudo isso e ser a mesma Suene que vai para a missa no fim de semana. Eu quero mais de ti. Né? Não ir só em gratidão ao Senhor, mas ir por amor a Ele. Por amor, por querer estar perto. E eu comecei a ir, né, para a missa diária. E isso é uma bênção muito grande, um fortalecimento muito grande. E quando eu comecei a ir para a missa diária, eu nem imaginava que o Senhor estava me preparando para passar por momentos muito mais difíceis, muito mais pesados. Porque até então era uma luta minha, né? Era ali aquele momento daquela... Era física. Era físico, aquela pandemia, aquele negócio que todo mundo tinha medo, que todo mundo, né, tem uma história ruim. Mas eu não esperava que viesse outras coisas bem mais pesadas. E elas chegaram. E Deus vai nos preparando. E o Senhor foi nos preparando. Assim, essa virada de chave, Suene e Renato, de como a gente consegue enxergar que aquilo ali, muitas vezes a dificuldade ela tem um propósito. Sim. Né? Sim. Ela tem um poder de nos transformar e que a gente consiga enxergar as coisas com outros olhos. Por mais que muitas vezes quando a gente está dentro daquele problema, dentro daquela dificuldade, a gente não consegue enxergar o benefício que pode vir futuramente daquilo ali. Mas porventura vem, porque vem os ensinamentos. Né? Vem os ensinamentos. Assim como você, eu também tive essa decisão da missa diária, né, em uma quaresma, em busca de uma graça. E essa graça ela foi alcançada e aí assim, a gente permanece porque a gente não consegue mais deixar de ir. Exatamente. Né? Assim, isso ainda assim, a gente adquire aquele amor realmente pela Eucaristia diária que a gente não consegue mais desvincular. E deixar isso ajuda muito dentro desses períodos de tempestade. Isso é nosso alimento. Né? Às vezes eu falto assim, um dia ou outro, né? Mas é aquilo que me faz falta. Aquele alimento me faz falta. Outra coisa que me dá assim, um suporte, me deu e me dá, e hoje faz parte da minha rotina, é a visita ao sacrário, né? É ir a Jesus sacramentado, é estar com Ele. Gente, isso me dá assim um combustível gigante, gigante. Eu comecei a ir na cripta, fazer adoração durante a minha tempestade, porque às vezes eu não suportava estar em casa, porque doía muito. Doía muito estar em casa e ver uma cena que eu não queria ver. E
eu não conseguia conversar com ninguém. E aquele momento era um momento de refúgio. Então eu saía de casa e ia para a cripta. E eu comecei a passar, passava uma manhã, passava uma tarde. E aquilo não era enfadonho, apesar de eu chorar muito. Eu percebia que eu saía muito forte daquele momento. E isso passou a ser uma rotina. Isso passou a ser uma rotina, assim. Sempre que eu saio de casa, eu arranjo um momento, um motivo e vou lá, sabe? Vou lá e estou com Jesus, fico com Ele, converso. Eu gosto muito de assistir, de ouvir outras pessoas, né? Tem doutora Filó, eu acho, não sei se vocês conhecem, eu acho ela maravilhosa. E ela falava de um Jesus vivo que está ali, que lhe recebe com um beijo. Ela falou que tem uma mística, que Gabriele, o nome que ela escreveu, né, no livro, que Jesus nos recebe com um beijo. E é assim que eu sinto quando eu vou lá. É assim que eu sinto quando eu estou lá. Então, muitas vezes eu cheguei chorando, urrando. E o Senhor vai nos confortando. E quantas respostas Ele não me deu lá, né, diante dele. Quantas respostas eu não tive olhando para Ele, sentindo, até com as figuras que tem na cripta. O Senhor nos surpreende, Ele é tão lindo, que às vezes um dia eu estava numa oração assim, bem desesperada, olhando, Senhor, fixamente para Ele, pedindo uma resposta, e de repente Ele me deu a resposta por aquelas figuras que tem da Via Sacra. Eu disse, meu Deus, como o Senhor é lindo. Então, é sempre assim. E aí eu passei a ir não só quando eu estava chorando, né? Mas quando eu estou bem, quando eu estou feliz, quando eu estou naturalmente, assim, eu vou, se eu for ao centro, faz parte da minha rotina hoje. Ainda hoje eu passei lá, à tarde com o Senhor. Hoje eu estava triste, hoje eu estava chorando. E eu fui para lá. E Ele me recompõe. Suene e Renato, e há quanto tempo vocês fizeram o ECC, hein? Pegando um pouquinho do que o senhor falou, falando em missa diária, ela foi me mostrando, Deus, através dela, que eu poderia também fazer missa diária. E engraçado, né? Que aí eu ia deixar na igreja, diariamente, e eu ia fazer alguma coisa. Só que essa alguma coisa, eu fui descobrindo naturalmente, né, amor, que não tinha nenhum valor perante o que eu acabara de perder não participando da missa diária com minha esposa, né? Então isso foi... Aí eu chegava, atrasava, ela ficava braba. Mas você, mais isso, mais aquilo outro. E ela com razão, né? E eu fui vendo, meu Deus, são 30, 35 minutos, 40. Geralmente a gente vai de meio-dia e nesse intervalo tem pouco o que fazer, né? E o muito para nós hoje é participar da missa diária. E ela foi me mostrando e eu fui me moldando. E hoje, graças a Deus, não tão com tanta frequência como Suênia, mas eu estou também, através do testemunho dela, através dela chamando, dela puxando, dela colocando o joelho no chão, que ela lá em casa, que realmente é o modelo de evangelização da nossa família, né? A propulsora. Ela comanda lá, ela comanda os seus 5 meninos. Pouca gente, eu acho que é pouca gente. Assim, comanda os 5 meninos, né? Graças a Deus, lá em casa. Então é isso. Então eu fui e graças a Deus eu estou no caminho, estou indo com ela, estou acompanhando e realmente é um caminho sem volta. É maravilhoso. Quando a gente... Ultimamente eu tenho até falhado, sim, uma coisa ou outra, dinâmica de família, às vezes de trabalho, mas a gente tem procurado, e amigos, tem procurado se fortalecer. E você perguntou, Vanessa, sobre quando... O ECC. Qual foi o ano que vocês fizeram o ECC? Lembram? Lembro.
Teve alguma mudança do SCC para cá? Lembramos demais. Carrega alguma experiência? Foi em 70 e... Foram uns 70 e quantos, né? Foi no ano de 2009, né? Fizemos o SCC, o 31º SCC, que foi um divisor de águas. Graças a Deus, foi um divisor de águas. E até 2009, nós tínhamos vivência de igreja, sim. Desde então, nossos pais, nós somos de uma família católica, de pais atuantes, de pais que vivenciam a fé católica, e a gente não tinha, naturalmente, uma vivência maior. Isso era final de semana, e não tínhamos então ainda chegado, quando a gente se deparou com o SCC, as portas se abrem, né? Deus está lá de braços abertos, e a gente, graças a Deus, quis o abraçar. Então foi 2009, a gente foi sentindo e vivendo em comunidade, vivendo lá na catedral, fazendo amigos na fé, que isso para nós é fantástico. Hoje nossos grandes amigos estão dentro da igreja, então isso fez um bem enorme para a nossa caminhada. Que bom. Como e ele a gente percebe. Eu sempre tive uma sede muito grande de ser mais de Deus. Eu sempre fui católica. Não tive a oportunidade de fazer a JC, né? Tive essa lacuna. Então, quando eu casei, eu queria muito fazer a SCC, queria muito. Mas, quantos anos de casado a gente fez a SCC? Passa aí as contas, que você é bom de conta. Então, assim, 6 quando anos. eu fiz, eu tava com os 2 meninos, tinha 2. E eu tava assim, sabe, enlouquecida para fazer, porque eu queria ser mais. Na verdade, o Senhor que sempre me deu essa vontade de estar mais perto dele, né? Que plantou essa semente assim no meu coração, essa sede de Deus. Eu sempre tive muita vontade de estar mais perto do Senhor. E o SCC, como o Renato disse, abriu essas portas, né? Aí a gente se engajou no movimento, passou a servir, fez grandes amizades. É realmente assim, eu sou apaixonada por esses movimentos. Só basta abrir o coração, né? E ajuda, né, Sueli? Como ajuda, assim, essa caminhada? Assim, quando você falava da questão da cripta, assim, como é bom ter um lugar seu, uma paróquia sua, um lugar que você tenha a vivência, que você reconheça as pinturas que estão ali do lado, local. Que você reconheça as pessoas que estão lá dentro. Isso engrandece demais. E isso volta para cá, né? Por essa fé, nas dificuldades, na tempestade, da gente saber onde a gente é achado, a gente saber onde buscar, né, esse socorro e essa ajuda. Assim, isso é muito, muito bacana. Acho que a gente passaria ainda sei lá quantas horas conversando. Muito tempo ainda conversando, mas o nosso tempo está se esgotando. Nosso tempo está se esgotando. É ligeiro demais, minha gente. E a gente só tem a agradecer, né? Por vocês terem vindo, por vocês terem aberto o coração de vocês. A gente sabe o quão foi difícil, né? A gente se emociona com a história de vocês, porque a gente sabe um pouquinho da história de vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui, por abrirem o coração, por mostrar às pessoas, né? Que com fé, diálogo e amor, a gente vence tudo, a gente vence todas as tempestades, a gente vence todas as barreiras. E que quanto mais perto de Deus a gente é tentado mesmo. E aí exatamente. A gente faz, eu vou sair daqui porque não tá dando certo nada pra mim. E não é esse o caminho, né? É exatamente, a gente é tentado exatamente pra gente permanecer na nossa fé. Sair desse tesouro, né? Exatamente. Sair desse tesouro. Eu agradeço muito, né? Ter podido expor tão pouco, né? Mas a gratidão que eu tenho por tudo que o Senhor fez. Porque Ele me disse muitas vezes, no meio da dor maior, eu estou cuidando de tudo. E tudo vai passar. Tudo passa. Tem uma frase de Monsieur Jonas Habib, né, fundador da Canção Nova, que ele diz assim: tudo pode ser mudado pela força da oração. E aí ele completa: tudo é tudo. Então, no momento de desespero, no momento de profunda dor, né, quem está no meio de uma dor acha realmente que ela nunca vai passar.
E muitas vezes cai no desespero. E o nosso mundo é muito voltado a isso. A gente não vê saída. E eu não estou aqui para dizer que foi fácil. Foi muito difícil. Eu tive muitos momentos de dizer, não vou conseguir. Não foi 24 horas. Estou desesperada. Mas o casal, ele tem que estar ali, muito junto. Né? No momento, servindo de apoio, suporte mesmo, um para o outro. Para quando eu estivesse para baixo, ele vai ali, me levanta. Eu estou para baixo, ele vai ali, levanta. E isso a gente aprendeu no SCC. Né? E teve a oportunidade de viver isso no momento de dor, mas que tanto nos ensinou, que tanto nos fez crescer. Eu costumo pensar e dizer que nossa família é outra família depois dessas batalhas, né? Que nós temos hoje outro coração, graças a Deus. Graças a Deus. E para dar o recado, dizer que tudo passa. Nunca desista do Senhor, nunca desista da oração. Tudo pode ser mudado pela força da oração. E tudo é tudo. Nós cremos num Deus que não conhece o impossível. Não tem tempestade maior do que os milagres do Senhor. Não, jamais. Nenhuma tribulação. Tudo é possível. E a gente não pode tirar os olhos, a gente tem que fixar os olhos em Deus. Porque sendo assim, a gente vai estar fortalecido para enfrentar aquelas batalhas, aquela barreira, aquela limitação. Porque aquilo é momentâneo. Exatamente. Saibam disso, aquilo é momentâneo. Tudo passa, só Deus basta. Então a gente fica por aqui nesse episódio. Agradece a audiência de cada um de vocês que está aí do outro lado. Se gostou, compartilha, né? Passa essa mensagem para frente para que outras famílias também possam ser tocadas. Até os próximos episódios. Fiquem com Deus.